Amém, amém, amém. Podemos sentar, se faz favor. Glória. Vamos abrir em Atos 5, 1. Os homens tentam fazer os seus projetos, tentam fazer à sua maneira todas as coisas, nos esquecendo de como Deus quer as coisas. Alguns querem, através do dinheiro, ganhar prestígio, ganhar notoriedade, serem conhecidos. Mas não é isso que Deus quer. Muitas das vezes não percebermos qual a vontade de Deus para as nossas vidas, mas temos que buscar para entender o que é que Ele quer para nós. Eu vou-vos ler uma passagem de um homem que queria ser conhecido. Atos 5, versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, como Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-a também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse Pedro a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte da herdade. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava no teu poder, porque formaste este digno no teu coração. Não mentiste a homem, mas a Deus. Às vezes, a nossa ânsia de tentar fazer coisas, fazemos coisas completamente erradas. Pensamos que o que estamos a fazer é certo. No entanto, temos que ver o que é certo aos olhos de Deus. Ananias e Safira, sua mulher, viam a notoriedade e como é que ficavam as pessoas e como eram reverenciadas as pessoas que davam dinheiro na igreja. E então eles queriam essa notoriedade, mas não queriam perder o dinheiro todo. É que é perder. Então o que é que fizeram? Disseram que a herdade foi vendida por metade do preço e não pelo preço total. E deixaram só essa parte do preço para a igreja. Eles mentiram a Deus. Não é. Será que eram obrigados a dar metade? Metade? Não. Será que eram obrigados a dar a totalidade? Não. Eles não eram obrigados a nada. Por isso é que Paulo diz: guardanda não estava em ti, não estava na tua mão, não estava em ti, e vendida não estava no teu poder, não era teu. Se eles tivessem chegado e dizem: olha, nós vendemos a propriedade por tanto, mas queremos dar metade. Estava tudo bem. Ou queremos dar só 10%, ou queremos dar esta parte. Olha, venderam uma propriedade e queremos dar um determinado valor dessa propriedade. E é este o valor. E estava tudo bem. Eram aceitos. Mas mentiram. Algumas pessoas pensam que a mentira. Não, a mentira é um ato espiritual. Você está-me a ouvir? É um ato espiritual de fuga. Que a pessoa tenta, através de uma determinada forma, livrar-se de outra circunstância que acha que é negativa. E então a forma que acha é mentindo. Só que aqui ele estava a mentir a Deus. Mas quando se mente dentro da igreja, quando se mente alguém na igreja, quando se mente alguém que tem autoridade, está-se a mentir ao próprio Deus. É verdade.
Versículo 5. Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou, e houve grande temor, e veio sobre todos os que isto ouviram. Morreu. Mulher, depois que veio dele, fizeram-lhe a mesma pergunta: por quanto é que foi vendida a propriedade? Ela disse o valor. E ela disse: disseram-lhe a ela: olha, está aí à porta aqueles que enterraram o teu marido e vão-te enterrar também a ti. E morreu na altura. Nós queremos uma vida diferente. Nós queremos bênção para as nossas vidas. Nós temos que fazer o que a palavra de Deus diz. Ninguém vai a um campo onde não semeou nada para colher lá batatas. Ele não semeou batatas, ele não vai colher batatas. É normal. Mas Deus é tão bom que permite que a todos neste planeta, durante a luta pelo seu trabalho, recebam o ordenado. Cabe a eles decidir o que fazer com ele. Está nas suas mãos. Não está nas mãos. Cada um deve fazer o que entender com o dinheiro que recebe. Dar, não dar, o valor que dá, cada um é que sabe. Sabendo tudo o que o homem fizer, isso vai colher. Não vamos semear, Jesus. Amém? Com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti e confiar em ti. Sabemos que és tu que enche a nossa boca de bens. E és tu, Senhor, que nos estás a dar tudo o que nós precisamos. No nome de Jesus. Glória a Deus, podemos sentar. Vamos abrir em Romanos 8:37. O título é Vencer. E é impressionante. Nós estamos habituados a um mundo. Nós estamos habituados a um mundo onde nos fala de derrota. Nos fala que não conseguimos, nós não vamos conseguir vencer, não vai dar, não vai funcionar. É tudo não. É tudo não. E por causa da habitação deste mundo, ganhamos hábitos que não são bons. Às vezes, porque ouvimos algumas pessoas dizer, alguns entendidos, dizem eles, na matéria, ou que o mundo os consagra como entendidos, cada vez que o ouvimos, acreditamos e tomamos isso como certo. Eu quero vos dar um exemplo. Nos foi ensinado, pelo menos a mim na escola também falava sobre isso e tudo mais, sobre uma teoria de Darwin, que o homem descendia de os seus antepassados, vinham do mar e depois evoluíram para macacos e de macacos para nós. Eu, pelo menos, não ando pendurado em árvore. Eu creio que muitas pessoas não andam. O próprio nome diz o que é. É uma teoria. Não é um dado adquirido. É uma teoria. Teoria de Darwin. E eu não estou aqui para discutir isso, nem quero discutir isso, porque para mim não a discussão é possível. Como é que tudo aconteceu? Deus criou o mundo. Deus disse haja luz e houve luz, e criou o homem, criou todas as coisas. Fim.
É o que a Bíblia diz, é o que eu creio. Mas o que eu vos quero fazer entender é que nós tomamos, por causa de estar na influência deste mundo e receber tanta informação, porque, ouça, o ser humano hoje em dia recebe mais informação do que alguma vez outro ser humano nos anos passados recebeu. A informação hoje chega ao segundo. Aconteceu qualquer coisa do outro lado do mundo, no segundo, segundos depois, todo mundo já sabe. É impressionante. No entanto, essa informação vem muitas vezes mal trazida. O que é que eu quero dizer com isso? Olha, eu vou-lhes dar o exemplo que aquilo que aconteceu comigo. Eu era guarda noturno e quando era guarda noturno teve uma altura que nós fizemos uma perseguição a um carro. Era muito estranho, veio polícia também, chamámos polícia, eu e o meu colega também estávamos lá, e veio a polícia também atrás, e mesmo o carro não parava. Fugiram, conseguiram fugir e conseguiu-se agarrar uma pessoa mais à frente. Conseguisse deter essa pessoa. Foi levada a tribunal e tudo mais. Eu conhecia tudo o que aconteceu e como aconteceu. Pois o que foi transcrito para o jornal foi exatamente tudo ao contrário. Portanto, o jornal estava a mentir. Quer por desconhecer a verdade, quer por vontade própria fazer uma descrição. Isto traduz exatamente que muitas das vezes aquilo que você lê não é exatamente isso. Não é exatamente como está. Não é exatamente o que aconteceu. Então, eu vos quero que você entenda que neste mundo o que é verdade. O que a palavra de Deus. E só assim você vai vencer neste. Deus quer nos mudar de pessimistas para otimistas. Embora otimistas não seja a palavra, porque otimistas é ver todo o mundo a cor-de-rosa e nós não vemos o mundo a cor-de-rosa porque, infelizmente, ele não o é. Mas nós sabemos isto que eu vos vou ler agora. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos dados por Deus como mais que vencedores, porque Jesus nos amou ao entregar-se na cruz. E esta é a visão que temos que ter de nós próprios. Não de derrotados, não de vencidos, não que, como o mundo diz e fala de derrota constantemente. Epá, você liga o telejornal, liga notícias e você vai ver derrota, 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 derrota. Não houve mais nada sem derrota. As notícias más é o que mais se vê e o mais que infelizmente as pessoas procuram. E depois começam a trazer e a passar informações de uns para os outros, pois é, isto está assim, isto está mal, isto não dá, isto... Que informação Deus lhe traz? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Então, e nesta circunstância que eu estou a passar, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, mas isto está a acontecer em todas estas coisas, todas as coisas, em todas as coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós temos que mudar como vemos o mundo. Só assim Deus nos pode utilizar. Nós temos que ler a Bíblia e ter mais conhecimento bíblico para entender a vontade de Deus. Eu também pensei, eu também cheguei a fazer isso, até que entendi que não pode ser assim.
Eu chegava-me a Deus, uma mente derrotada, a andar de forma derrotada e pedia pedidos a Deus, acreditando que Ele ia-me resolver todas as situações, e eu continuava a falar de forma derrotada e a viver de forma derrotada. E o que é que acontecia? Nada. E eu não percebia porquê. Claro, então. Vamos abrir. Vamos abrir em eu digo já onde é que é. Números 13. Números 13. Números 13, 25. Números 13, 25. Eu quero-vos, para você entender como Deus trabalha conosco. Ou antes, como nós devemos trabalhar com Deus. A nossa mente derrotada, derrotista, a nossa mente de não vitória, não vai conseguir trabalhar com Deus. E Deus não nos vai conseguir trazer aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Até aqui eu vos quero dizer o que é que aconteceu. Moisés tirou o povo da escravidão. 400 anos de escravos. Tirou o povo da escravidão. Tirou através de quê? Da vontade de Deus e operando milagres e maravilhas que o povo nunca viu. Entre elas, a abertura do Mar Vermelho. Depois de passarem vários sítios e passarem por várias situações, chegaram à terra que Deus tinha preparado para eles. Uma terra que mana leite e mel, uma terra muito boa. Esta era a terra que Deus tinha preparado para eles. Deus sabia o que estava na terra. No entanto, mandou uma pessoa de cada tribo, das 12 tribos, mandou 12 pessoas para espiar a terra, para verem a terra. E essas pessoas voltaram. Será que Deus não sabia o que é que estava lá dentro? Sabia. No entanto, esta era a terra que Deus preparou para o povo israelita. Veja o que é que aconteceu, versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Canaã, e tornando deram-lhes conta a eles de toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. E eram frutos enormes. E o povo... E depois veio a continuação do relatório. E o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, as cidades são fortes, muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, os amalequistas, que habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus, que habitam na montanha, os cananeus, que habitam ao pé do mar e na ribeira do Jordão. O que eles estavam a dizer, que a terra realmente era muito boa, mas que era muito difícil ou impossível de conquistar. No entanto, um homem se levantou. Então Caleb, versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevalecemos contra ela. Ele estava a dizer: vocês podem ser o que forem, mas nós temos Deus. E veja, por aí os homens que subiram com eles disseram: não podemos subir contra aquele povo, pois é mais forte que nós. Eu quero terminar aqui esta leitura e quero-vos dizer uma coisa.
Deus não consegue trabalhar com pessoas que já estão derrotadas desde o princípio. E você pode estar a pensar, então e eu? Você tem que mudar a sua atitude. Você tem que mudar a forma de pensar. Tem de não esquecer aquilo que nós lemos. Somos mais que vencedores. Ouça, somos mais que vencedores. Mas isto e aquilo, isso não interessa. Interessa o que Deus diz. E o que Deus diz é que somos mais que vencedores. Eles esqueceram-se que Deus diz que aquela terra era deles. E que eles iam possuir a terra. Sabe o que é que aconteceu? Deus não pode trabalhar com pessoas assim. E o que aconteceu é que Deus agarrou e disse: 40 dias vocês espiaram a terra, 40 anos vocês vão andar a viagar pelo deserto. Até que aqueles que entraram na terra e disseram mal da terra, inflamaram a terra e trouxeram um relatório negativo, até que esses morram no deserto. E a próxima geração que se levantar, essa entrará na terra prometida. Então o que é que aconteceu? 40 anos andaram às voltas. 40 anos foram atacados e venciam à medida que confiavam em Deus. Foram treinados no deserto. Ao final de 40 anos, Caleb e Josué, os únicos dois que disseram que podiam entrar na terra, que acreditavam que Deus era com eles, os únicos dois que ficaram vivos. E aos 80 anos de idade, eles entraram com todo o povo na terra prometida. E quando entraram, conquistaram tudo, porque Deus era com eles. Uma mente negativa não vai conseguir mover Deus. Você tem que agarrar e mudar a sua forma de pensar. Primeiro, você é muito influenciável com as coisas que dizem à sua volta, pare de ouvir as pessoas à sua volta. Então, mas como é que eu sei novidades? Ouça, não saiba. Eu atualmente posso ouvir, mas houve alturas em que eu tive que me afastar de tudo o que me estava a influenciar negativamente. Eu percebi que para eu andar com Deus, eu tenho que pensar da forma de Deus. Eu tenho que pensar de forma vitoriosa. Eu tenho que saber que Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Eu tenho que andar com Deus. Caleb e Josué sabiam disso. Eles perderam todo o auxílio. Deus é connosco. Ouça, na primeira vez que o povo, depois do povo morrer no deserto, aqueles que entraram, aqueles que disseram mal, aqueles que queriam apedrejar, inclusive Josué e Caleb, depois, o novo povo, 40 anos depois, que agora entraram não com Moisés, mas com Josué, a liderar, este povo dizia: assim Deus seja contigo, fazemos tudo o que tu mandas. Deus tratou disso. Mandou-os passar por um ribeiro, mandou que a arca fosse à frente e o ribeiro parou. Assim como as águas se abriram, este ribeiro parou. E puderam passar bem enxuto. E todo o povo passou e viu o milagre. Todos agora acreditavam que Josué era com ele. E agora o que é que vamos fazer? Vamos conquistar Jericó. O que é que eles fizeram? Rodearam 7 dias. 7 vezes rodearam a cidade. No último dia, rodearam 7 vezes. Quando acabaram de rodear, pararam, cada um em frente à muralha, e gritaram. E o que é que aconteceu? Deus afundou as muralhas e eles conquistaram a terra. É aqui, é isto que nos falta. Perceber que Deus é por nós e o milagre vai acontecer nas nossas vidas. Garantidamente que o milagre vai acontecer. Garantidamente que as portas vão se abrir, que antes estavam fechadas. Garantidamente Deus vai operar em nós. Deus vai nos abençoar. Deus vai abrir caminhos onde não havia caminhos. Porquê? Porque em todas estas coisas somos mais que vencedores. E este tipo de mentalidade é a mentalidade que o povo de Deus tem que ter. Um povo de vitória que vence,
garantida. Nós fomos chamados para vencer. Nós fomos chamados para conquistar. E se você agarrar e retirar a parte negativa, você vai ver que Deus quer nos abençoar. A parte negativa não de Deus, mas a parte negativa do mundo. Eu quero que você entenda que Deus quer se mover num povo de conquistadores, um povo em que Deus, através de Jesus, o tornou como reis e sacerdotes. Para quê? Para que neste mundo pudéssemos vencer em todas as circunstâncias. Ouça, eu não estou a dizer, a palavra de Deus diz, virão a ti por um caminho, mas fazem por 7. Mas quem é que os põe a fugir? Temos que ser nós. Com a nossa atitude, com a nossa perseverança. Sabe quantas vezes a mim já me disseram não? Quantas vezes a mim já me disseram que não pode ser? E eu digo sempre que sim. Mas houve alturas que eu disse que não. Houve alturas que eu, pois é, não dá. Disseram-me assim. Quem é que tem a última palavra? Não é Deus que tem a última palavra? É Deus que tem a última palavra em tudo. É Ele que nos concede a vitória. Então agarre a Deus. Agarre-se a Ele. Não agarre ao que A, B, C disse. Mas não, mas é uma pessoa conhecida. É uma pessoa que conhece. Oh, meu Deus. Diga-me uma coisa. Quem é que sabe mais de um carro? Quem o constrói ou quem o vende? É o vendedor. Pode agarrar e ter todo o conhecimento e ter até estudioso e perceber do carro. Eu já falei, eu já estive em centros comerciais e hipermercados a tentar comprar alguma coisa eletrónica e quando eu chego lá e começo a fazer perguntas, a maioria, pelo menos até hoje, só consegui falar com um que realmente entendia do assunto. A maioria das pessoas com que eu falo não percebe nada do assunto. Está a vender, quer vender, mas cada vez que faço perguntas, não sabem explicar. No entanto, se eu falar com quem construiu, garantidamente que ele me sabe explicar tudo. Quem construiu o planeta? Deus. Quem nos fez a nós? Deus. Não sabe ele mais que nós ou que qualquer outra pessoa. Então vamos ver o que é que ele tem a dizer. Vamos entrar. Não, mas eu não tenho isto, não tenho aquilo. E se você continuar a dizer que não tem, eu vou-lhe dar uma novidade. Não vai ter. Ouça, vamos abrir em Ezequiel 37:1. Está aqui um exemplo mesmo grande. Ezequiel, onde é que está o meu Ezequiel? Está aqui. Ezequiel 37, versículo 1. É impressionante que Deus utiliza a nós, humanos, para poder fazer a sua obra. E eu quero que você entenda, a terra prometida só foi conquistada com homens e mulheres que acreditavam em Deus e confiavam que Deus era com eles. A sua vida só vai ser conquistada e todas as barreiras que estão a aparecer na sua vida, os obstáculos que estão a aparecer, só vão ser ultrapassados quando você confiar plenamente em Deus e não confiar no que as outras pessoas dizem. É um grande erro você confiar no que as outras pessoas dizem. Mas ela tem conhecimento. Não, quem tem conhecimento é Deus. Ele é que tem a última palavra a dizer. Quantas pessoas já me disseram não? E eu orei, busquei a Deus e Deus mudou o não em sim. E eu saí vitorioso, em nome de Jesus. Veja o que está aqui escrito. Ezequiel 37, versículo 1.
E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. E que resposta, ouça, que resposta esperta. Eu já respondi assim algumas vezes a Deus. Porque muitas das vezes, para a nossa visão humana, nós olhamos para as circunstâncias e isto não tem hipótese. Não tem hipótese. Isto está tudo acabado. Não dá hipótese. Mas ele respondeu, Senhor, tu sabes. O que é que eu sei eu? E eu já respondi assim algumas vezes. E é a resposta mais sábia que podemos dar. Agora vejam o que é que Deus disse. Então me disse, versículo 4, então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós espírito e viverei. Se você ler toda esta passagem, à medida que Ezequiel falava, os ossos começaram-se a juntar e ganharam carne e tinham espírito neles e se levantaram, era um grande exército, era muito numeroso, porque este homem ouviu a vontade de Deus e falou. Era impossível, eram ossos. O que é que um osso pode fazer? O que é que um osso vai viver? Não, é impossível. Mas há impossíveis para Deus. Você pode estar a viver coisas impossíveis. Você pode estar numa impossibilidade tremenda. Será que Deus não tem a capacidade de poder mudar tudo? Quando eu vos trouxe esta leitura, o que é que eu vos quero dizer? O que é que você está a falar? O que é que você está a falar e a crer? Não, não dá, não coisa. Não dá. Eu durante alguns anos, depois de entrar na igreja, durante alguns anos, eu estive solteiro. Quer dizer, já era solteiro até lá, mas pronto, mas estive sem ter esposa comigo, sem ter mulher comigo, sem ter namorada, sem ter nada. E eu só orava a Deus a buscar. Eu orava a Deus. Confiava e dizia, obrigada, Pai, que encontra uma mulher, encontra uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. E orei, e orei, orei, e orei. E quando eu desisti, muita coisa da minha vida tem acontecido assim. Quando eu parei, quando eu desisti, quando eu parei de procurar, quando eu parei de achar que era esta ou aquela pessoa, quando eu parei, quando eu estava quieto e só orava, Deus me trouxe a minha esposa. Você entende? Cada vez que você tenta resolver alguma coisa, cada vez que você tenta resolver alguma coisa, é você que está a fazer e não é Deus. Você está a ouvir? Cada vez que você tenta resolver algum assunto da sua vida, é você que está a fazer, não é Deus. Mas quando você entrega o assunto a Deus e tira as mãos e começa Ele. Houve várias alturas na minha vida que eu percebi isso e parei. Só orava, só orava, só orava, só orava. E o que é que aconteceu? É a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele operou.
E eu fui a bênção. Está na hora de você entender que caminhar com Deus tem tudo a ver com o que você pensa, como você age, como você fala. A bênção só vai vir à sua vida. Você falar o que é correto, disser o que é correto e crer o que é correto. De outra forma, você não vai conseguir. E para ser um vencedor, você tem que ter uma atitude de vencedor. Você tem que mudar. Mas você agarra e vê que alguma coisa na sua vida não está bem, que você está a fazer alguma coisa que não é certo, agarra, ora a Deus e peça ajuda a Ele, que Ele muda na sua vida. E então a sua vida, que antes dizia não, não é possível, não dá, começa a dizer tudo posso naquilo que me fortalece, que é Jesus. Em todas as coisas sou mais que vencedor. Virão a mim por um caminho, mas fogem por 7. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, mas eu não sou atingido. Esta é a atitude certa. Esta é a atitude que você deve ter perante um Deus que é capaz de mover céus e terra ao seu favor. Ele fez com Josué. Fez parar o sol no sítio. O planeta teve que parar de rodar para que isso acontecesse. Para que ele vencesse uma guerra. Porque um homem orou. Um homem orou e não choveu na terra durante 3 anos. E voltou a orar e voltou a chover. A vir chuva. Um homem. Você é de Deus. Você pertence a Deus. Você ama a Deus. Você serve a Deus. Por que é que duvida dele? Por que é que duvida do poder dele? Das capacidades dele? Você tem que fazer o mesmo que Ezequiel fez. Falar para as circunstâncias, para que elas mudem. Mudem a seu favor, em nome de Jesus. Onde não havia, há agora, em nome de Jesus. Porque tudo aquilo que você disser, em nome de Jesus, vai. Jesus disse, tudo o que pedires em meu nome, tudo o que pedires em meu nome, o Pai irá vos conceder. Está na altura de nós deixarmos de ter uma atitude de derrota e termos uma atitude de vitória. Porque assim estamos a andar com Deus. Porque assim estamos a confiar em Deus. Quando é que isso vai acontecer? À medida que nós mudamos, Deus opera em nós. Deus faz com que tudo possa acontecer nas nossas vidas. A nossa atitude tem que ser de vencedores. Mais que vencedores. Porque para isso fomos chamados. Para sermos mais que vencedores. Por aquele que nos ama. Por aquele que deu o seu Filho na cruz por nós. Para que nós nos tornemos filhos. Você nunca ouviu Jesus falar uma palavra de derrota. Ouça, Jesus andava na terra e viu um funeral. E nesse funeral a mãe, que era viúva, estava a enterrar o seu filho, ia enterrar o seu filho. Ele viu aquilo e ressuscitou o morto. Está na altura de você entender que muitas das vezes até na morte Deus pode mudar tudo. E você está com Deus. Você é de Deus. Então está na altura da mudança acontecer primeiro em si, para que tudo à sua volta mude no nome de Jesus. Vencer. É para isso que você foi chamado. Para vencer. Todas as coisas, todas as circunstâncias. No nome. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.
Pai, que todo o espírito de derrota e toda a derrota saia de nós em nome de Jesus. Assim falamos a tudo o que é não que saia das nossas vidas, pois somos em todas as coisas mais que vencedores por aquele que nos amou, que foste tu, Senhor. Tu entregaste o teu Filho Jesus por nós, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Tu nos chamaste para ser em todas as coisas mais que vencedores, mais que vencedores. E, Senhor, cremos e acreditamos na tua palavra, naquilo que tu dizes. Declaramos que já vencemos no nome de Jesus. Todas as circunstâncias, todas as coisas, somos mais. Agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão, principalmente pela tua vitória. Em nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Tenha um bom fim de semana. Por favor, tire o que é negativo da sua vida. Fale o que é bom. Tenha o que é bom. Amém.